muito a ser, vou iniciar mais essa coisa na terapia, é que depois eu escrevo aqui, contém praticamente o sentimento do esclarecido e de tudo científico em todas as informações que nós temos definitivas, e é o médico conosco e participantes do comitê de possível. Então, em inglês, então, essa galera que eu então, e passar e falar. Obrigado, bom dia. Então, eu quero aqui falar um pouquinho sobre o consentimento e o sentimento. Toda pesquisa com consentimento é necessário um isso. É necessário alguns parâmetros, algumas leis, alguns direcionamentos do que dá essa pesquisa. A história do consentimento e o assentimento e o esclarecido na pesquisa que foi feita de uma forma assim. A minha pesquisa tiveram várias experiências que surgiam algumas leis éticas, alguns aspectos éticos que hoje para nós seriam. Então, o consentimento e esclarecido é um documento que, quando fazemos pesquisa clínica ou pesquisa com intervenções, observações com seres humanos, precisamos, então, de uma apreciação de órgãos nacionais de comitês científicos. Muitos que são alunos de graduação vão fazer TCC, monografia, depois vão fazer residência, também desapresentação de monografia, mestrado, doutorado, teses, etc. E se forem trabalhar com seres humanos, terão que cuidar um pouco dessa parte que é a questão do PCLE, do termo consentimento. Para fazer um paralelo, quando a gente trabalha com modelos de animais, etc., também existem leis, metodologias que usam esses animais. Então, os animais vão ser comitê de demonstração animais. São muito parecidos. Qualquer intervenção que organismo, sejam eles modelos, especificamente sobre o consentimento. Eu penso determinante quando a gente tivesse os projetos no comitê de ética. De cara, vou apresentar alguns artigos conhecidos com experimentação de seres humanos. E aqui no século XIX, esse médico de Sherman inoculou ciclos de pessoas saudáveis só para usar para ter conhecimento. Hoje, a gente entende como absurdo que é porque isso foi sendo incrível na situação. Então, ele teve seu trabalho publicado em uma revista científica, constantemente. Hoje, isso é possível. Na verdade, ele tinha iniciado e transcorrer um processo, com certeza, um processo que a esfera penal. Aqui temos também, isso é identificado, são muito famosos durante a pandemia. E, na verdade, eu só fui sempre um pouquinho histórico para o que veio depois, durante a Segunda Guerra Mundial, que sobressaiu, a história mais marcante foi a desse médico de autonomia, que começou a fazer experimentação, tem os primeiros de guerra, tem as pessoas que eram transportadas por campos de concentração. Então, experimentos principalmente com o gênio. Ele tinha essa questão com o gênio, que está fazendo de fazer diversos experimentos, como colar o gênio
como se fosse um planeta, e também inocular o microorganismo, micobactéria para ocupar tuberculose, comer para causar sífilis, etc. Então ele iria inoculando para ocultar isso. Ou seja, isso acontecia ali durante o período da guerra mundial. Logo o fim da Segunda Guerra Mundial foi o julgamento de Nuremberg. Por que eu quero isso? Porque a declaração de Nuremberg trazia sobre essas experimentações desses grupos foi e precursor do que veio a ser depois da declaração de Helsinki. Então, no julgamento, esses médicos foram julgados e eles ficavam assim, não existe lei que proíba. Não existe nenhuma recomendação, mas tem uma regulamentação disso aqui. Isso aqui é o político, porque inclusive os direitos humanos. Mas especificamente sobre pesquisa, ainda está essa regulamentação. Mas, obviamente, não justifica as atrocidades que a nossa justiça. Mas não vamos ter longe, entre 1932 a 1973, nos Estados Unidos, também teve experiência com trabalhadores, na sua maioria negros, idosos, e eu 40 anos fica de tinham pacientes com sífilis que iam tratar, mas na verdade eles não tratavam. Eles só contavam para a questão da política. Eles iam ter uma história de que iam receber um tratamento especial gratuito, quando na verdade não receberam nada e só meramente acompanharam a proteção da infecção. Então, assim, isso marcou, aí, lá nos anos 70, no jornalismo, denunciou essa história. Então, o Paulo Stone ali, digamos, atento, porque não é. Aqui, inclusive, a notícia de um também teve um caso na escola nos Estados Unidos, nos anos 50, em que eles infectavam crianças com o vírus da hepatite B. Para causar a proporção isso tem consentimento, tem assentimento, e depois de um tempo, esse estudo ele durou alguns anos, depois de um tempo que isso aconteceu, eles começaram a pedir consentimento e pais, mas condicionavam a matrícula da escola ao consentimento que se tivesse matriculado na escola, que é que consentir a participação nessa pesquisa com a HPV. Não tem mais paciente isso. Isso não pouco sensação. E aí veio, nos anos 60, declaração de Helsinki. Então, todo ano, anualmente, a Associação Mundial, a Associação Médica Mundial, se reúne em Assembleia. Então, todo ano a Associação Médica Mundial se reúne em Assembleia e ali trata de diversas questões. E em algumas dessas assembleias foi tratado sobre a questão de código ético em pesquisa com seres vivos. E em 1964, então, estabelece a primeira declaração de Helsinki. E veja, eu estava mencionando no julgamento de Nuremberg, declaração de Nuremberg, muitos princípios definidos ali em 1948 foram importantes para a declaração de Helsinki. E aqui estão todas as assembleias que trataram sobre o assunto pesquisa com seres humanos, ética e pesquisa com seres humanos. Então, na Finlândia, foi a primeira declaração, por isso que também é a declaração de Helsinki, mas ao longo dos anos, em algumas assembleias, foram feitas algumas emendas nessa declaração, que é uma inserção, remoção de preços. Inclusive, em 2013,
uma das assembleias que eu falei, né? Lembrando, a última foi agora, ano passado, também, assim. Então, você consegue ler todos esses pontos e princípios éticos a parte da Organização Pan-Americana de Saúde, a da Organização de Saúde, que consegue ler isso. Mas, para resumir, eu vou resumir aqui alguns princípios que estão nessa declaração. O primeiro princípio, em geral, é a saúde e bem-estar do paciente que está participando da pesquisa. É um dos pontos em que eles fazer. Depois eles trazem vários pontos de planos de benefícios. É importante medidas para minimizar os riscos de dano. E também é importante que tenha benefícios para o paciente. Então, é importante que quando o paciente for envolvido em estudos clínicos, não tenha só minimização de risco, mas também progredir em benefícios. Também foi incluído, sobretudo nessa reunião que teve no Brasil em 2013, incluído a questão de determinados grupos, comunidades, inclusive de vulneráveis. Então, eles precisam ser considerados. A inclusão ética desses institutos, ela foi dificultada, ela precisa atender uma necessidade, ela precisa ser atendida. Então, foi feito assim, uma reunião para atender. Necessário requisitos científicos e científicos e protocolos indicativos bem limitados. Então, também histórico de colégios certificados e todo estudo que envolva ali protocolo específico, sobretudo em países. Então, tem essa delimitação. E é com esse protocolo e os pareceristas do CEP vão poder entender melhor o trabalho e tentar coexistir e demonstrar para o paciente. Em contexto de ensaio clínico, o protocolo ainda deve estar ações pode, não meramente tirando, mas pode. Por exemplo, as mesmas estudos com terapia que está sendo desenvolvida. Muitos estão acontecendo agora no mundo. Então, ainda não se sabe se vem assistir depois do uso da terapia. Ainda existem algumas presenças de então, o acompanhamento pode ser muito importante nesse momento. E os princípios da declaração fala sobretudo ao conceito ético. Então, lá em 1984 já se falava desses comitês. Então, hoje, todo mundo sabe que os comitês de pesquisa são desde o CEPES, de tecnologia, nas universidades, etc. Aqui no nosso, nós temos sexo também, né? Então, nessa declaração de recursos trazia sobre a questão da atuação e da tendência, da autoridade desse comitê. Privacidade, confidencialidade, aspectos importantes também e a declaração de recursos. Então, precauções que serem tomadas quanto à identificação desse paciente, os dados desse paciente, e que vai muito em conta da área de PCD, em geral, de entidade. Né? Na própria declaração de trata o conhecimento de esclarecer, que é um tópico de outro e a gente vai detalhar. Né? Então, essa declaração, esse consentimento de esclarecer, de forma voluntária e com mais responsável é uma condição para a participação. Isso de placebo também foi tratado nessa declaração, porque ela precisa ser especificada. Ela pode ser eticamente aceitável, ela precisa ser especificada, é necessário impor ali
parâmetros compara com outros grupos, porque depende de você só meramente dar um grupo que eu assisto, e não é suficiente para trabalhar com ele. E a composição que eu estou mencionado em relação aos ensaios clínicos, intervenções não comprovadas por outros limitações. Como é que eu vou fazer uma terapia que nunca foi testada, nem mesmo modelo não tem. Então, a gente sabe que uma terapia que segue um fluxo, por exemplo, muito louco, faz a parte do modelo não clínico, que é mencionado no técnico, modelo medíocre, modelo animal, depois poderia ser translacionado para o modelo clínico. Então, como é que vamos fazer uma intervenção clínica de paciente e a terapia nem foi discutida ainda no modelo não clínico? Então, é importante que eu fiz esse tema de aprovação preliminar. Então, essas palavras de ninguém, como se fizesse a declaração, como se você tirar uma dessas peças, de alguma forma, eles estão de mandamento. E você deve ser escrito lá. E aí, quando você vai subir aquele seu projeto de comité de ética, é uma série de documentos. Depende do chefe, depende, cada chefe tem sua participação. Mas mais ou menos assim, você tem que colocar no curso, o projeto, o pesquisador, o vídeo de participação, as anuências das instituições de participação, vai ter declarações de infraestrutura de suporte. Entre eles, os mais importantes consegue termos, conceituais e legislativos, e quando há a crianças ou pessoas reputadas que não podem ser feitas, temos detalhes, que é o termo de assentimento esclarecido. Esses documentos, então, eles são formalizados de forma escrita, verbal ou digital, e assinados pontos de pesquisa. E aqui tá, não vamos ver tudo, mas é só para que vejam que mais de pesquisa, a primeira letra do título da conexão, temos justamente falando sobre o consentimento. Então, o participante, paciente, não precisa participar, ou endereçado por representante geral, e o manual de é só para mostrar para vocês que existem pontos estabelecidos na resolução 466 da CONEC. É tanto falando do assentimento, quanto do assentimento. São coisas diferentes. Ele nunca está sendo. Então, os consentimentos são realizados por adultos capazes, e o assentimento por crianças ou pessoas que estão debilitadas, sem condições de tomar a decisão de assinar. O consentimento é decisão autônoma para o esclarecimento, e o assentimento é uma concordância com o consentimento. Então, o consentimento é feito por assinatura, e o assentimento pode ser feito de forma verbal. Né? E não sabe escrever. Então, eu vou aqui, apenas para assinar. Então, são documentos formais e o assentimento pode ser experimentar. Então, por exemplo, vamos ter a participação de tudo, e por exemplo, está do lado ali
participantes decidem em outras participantes. Então, essa foi recentemente assim. Um detalhe importante, que pague, o que enviar para o cliente, não substitui o PCLL. Então, o PCLL ainda é obrigado a ser obrigatório e deve ser assinado pelo contrato. É preciso ter o PCLL assim, pago? Então, essa observação é importante. Esse processo de consentimento, a comunicação deve ser clara, precisa, tanto no documento quanto na explicação verbal. Então, você tem certeza do você vai chegar lá com os possíveis participantes da pesquisa, que vai receber ele, vai contestar, vai explicar sobre a pesquisa de uma linguagem acessível. Então, a gente precisa evitar uma linguagem técnica, nós precisamos tentar simplificar o máximo, mas explicando detalhadamente o que você precisa explicar para o paciente. Qual tipo de intervenção ele vai passar? Quais são os limites que essa pesquisa pode ter? Quais são os benefícios que ela pode ter? Precisa também explicar que qualquer momento ele pode ser isso, ele tem esse direito de retirar. Ele pode se negar a aceitar, consentir, ele pode se negar a assinar o PCLL. Então, você tem que explicar isso para ele, embora isso seja. Então, esse acompanhamento da leitura do PCLL é importante. Não só simplesmente você pegar essa PCLL e está aqui. Então, você precisa estar com calma e explicar para que ele seja possível participante de forma clara. Então, é importante, portanto, você especificar que o convidado a pesquisa entendeu o documento e tirar as dúvidas, se for necessário. Então, mas vai ter um tá? Você vai pesquisar a questão de benefício, você vai ver, por exemplo, tem que ter no PCLL o seu contato de telefone para uma pesquisa, então, o consentimento não acaba ali, né? Então, embora ele sempre tem o seu contato, ele vai sempre estar outro documento, seu contato, seu nome, para que ele possa ter um contato, né? E está estabelecido na resolução 466, você vai primeiramente esclarecimento desse estudo, esclarecimento de ações de instituto dele. Depois você vai apresentar o seu PLF para a leitura, e nesse momento, se a pessoa quiser ler o que ela lê, pela minha, que ela deve espaço para que isso pode, então, iniciar uma comunicação verbal, sempre tentando fazer que o participante entenda todos os aspectos relacionados a isso. Depois da leitura e o consentimento, tem a assinatura, efetivamente, formalmente. Essa assinatura, ela não é só lá no final do documento. Ele já está importante. Ela precisa prever que a assinatura não pode estar destacada dessa questão do documento. Então, é importante que ela esteja na mesma coisa. Outro ponto, cada página precisa ser replicada. Tanto pelo participante, quanto pelo participante. Aqui são os trechos, eu não vou me estender nisso, mas eu trouxe a resolução 466 ipsiliter, então, lá no documento você tem o conteúdo obrigatório, você tem, então, portanto, que justificar, você tem que descrever os objetivos e descrever detalhadamente os procedimentos. É importante o pesquisador fazer a leitura da resolução 466 antes de submeter ao CEP. Por quê? Vai poupar seu tempo. Se você ler a resolução antes de submeter ao CEP, ao Comitê de Ética, vai poupar seu tempo. Se você submeter, e aí demora a tramitação 30 dias, aí depois volta para você demora mais uns 30 dias para responder, você já perdeu 2 meses.
né, para os alunos que estão na graduação, vão fazer monografia, dissertação, tese, esse tempo é precioso. Então, façam a leitura da Resolução 466 da CONEP para evitar esse vai e vem da documentação. Portanto, também é possível, obrigatório, a explicitação dos possíveis desconfortos e riscos, também dos benefícios, esclarecimento sobre o direito à assistência durante e após o estudo. Também é importante dar liberdade e deixar explícito no documento que ele pode se recusar a participar. Isso é importantíssimo. Conter escrito mesmo, bem detalhado no documento. Importante garantir a manutenção e privacidade. A via, garantir que o participante receba uma via, não uma cópia. A via é diferente de cópia. A via é o documento original, certo? Então, a via do documento tem que ser garantida. Explicitar a garantia de ressarcimento e que possíveis despesas tidas por eles vão ser cobertas. Isso aqui é um ponto que, na maioria das vezes, os TCLEs que chegam no CEP, eles não apresentam esse ponto aqui de ressarcimento e de indenização. Está na resolução que você precisa botar isso no TCLE, isso vai ser assinado e documentado, de que o participante da pesquisa tem o direito de ressarcimento em caso de algum custo que ele tiver, ou de uma indenização por possíveis danos eventuais. Então, no caso do ressarcimento, por exemplo, ele teve que se deslocar de lá da casa dele, no Maracanaú, para cá, para Emoce, para fazer a pesquisa. Ele obrigatoriamente tem que ser ressarcido, certo? E isso tem que constar no TCLE. Danos que, porventura, aconteçam com esse paciente. Então, você está fazendo uma intervenção, está usando um medicamento e, de alguma forma, ocorreu ali um dano à saúde do paciente, um dano à saúde não só física, mas à saúde mental, né, psicológica, o paciente tem direito à indenização. E isso tem que estar explicitado. Na maioria das vezes, o TCLE não vem com esses pontos. Não, mas o meu não tem custo nenhum. Meu projeto não tem custo nenhum. A CONEP não entende dessa forma. É obrigatório. Eu copiei e colei da resolução isso aqui. Está escrito obrigatoriamente. Tem que conter no TCLE. Aí eu elenquei aqui, baseado nessa resolução, os principais inadequações observadas nos TCLEs que a gente encontra por aí, né? Então, utilização de termos técnicos inacessíveis é muito comum, e eu concordo que é um pouco difícil para a gente da área de saúde que está escrevendo um documento. Como é que você vai falar sobre uma doença? De fato, é difícil para a gente tornar a linguagem mais acessível, porque todo dia a gente está falando tecnicamente sobre aquilo. Mas é importante a gente utilizar termos acessíveis. Tradução, às vezes a pessoa vai traduzir do inglês para o português e traduz de uma forma incompreensível. Então, cuidado com as traduções. Não garantir o anonimato do participante. E aí, de repente, disponibilizar isso e acaba disponibilizando o CPF, o RG do paciente, ou o nome completo, o endereço. Isso tem que ter cuidado não só pela questão da resolução do CONEP, mas pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não informar os meios de contato. Muitas vezes isso aqui não está no TCLE. A gente recebe o TCLE e ele não tem o contato do pesquisador. O participante, ele pode ligar a qualquer momento para você. Se você é o pesquisador responsável, ele pode pegar o telefone, ele tem esse direito de, por exemplo, ligar no meio do projeto e dizer assim, olha, fulano, eu não quero mais participar, tá? Então me retire do estudo, ou então ligar para perguntar, tirar alguma dúvida sobre o procedimento que ele recebeu.
Então, o contato do pesquisador tem que estar no TSLE. Assinaturas e rúbricas no lugar, e aí usar termos inapropriados para designar quem é pesquisador, quem é participante. O termo adequado é pesquisador e participante da pesquisa. Aí alguns TCLEs trazem professor fulano de tal é o responsável, né? No lugar de participante da pesquisa, coloca um paciente, é muito comum. Paciente. O ideal é que você coloque o termo participante. Isso, a própria Conep, há muitos anos atrás, vou contar um caso meu. Eu errei nisso aqui. Eu coloquei paciente. Aí eu mandei o meu projeto. Aí o meu projeto foi para o CEP, e do CEP foi para o CONEP. O CONEP é a entidade máxima, vamos dizer assim, na questão da ética em pesquisa. Chegou lá no CONEP, o que eles falaram? Falaram, olha, você tem que trocar, toda vez que você, no texto, tanto do projeto quanto do TSLE, onde tiver paciente, você vai trocar por participante de pesquisa. E aí, eu troquei, né? Então, veja, é um item que é comum a gente errar, né? Então, ficar atento a essa questão. O campo da assinatura, como eu disse, não pode estar em diferentes folhas. Acontece também, né? Você imprime o TSLE, aí você tem todo o texto numa folha e só na outra folha está o campo da assinatura. É complicado, porque imagina se perde, se destaca uma folha da outra. Então é importante que, se forem 2 páginas, imprime frente e costa, porque está na mesma folha, está armazenado e está garantido ali essa integridade do documento. Paginação, também muito comum. Então, botar um número de páginas, página 1, página 2, página 3, isso se o TCLE for grande, né? Local de rúbrica, então é importante também assinar em todas as páginas. Omitir informação acerca dos direitos, isso é comum também, né? Então, tem que colocar no TCLE que ele tem direito à indenização, ele tem direito ao acesso à informação. Qualquer informação que ele solicitar do projeto, ele pode receber essa informação. Utilizar a palavra cópia, não é cópia, né? É via. Via o documento original. Então, ele não vai receber uma cópia, ele vai receber a segunda via do mesmo documento. Omissão do TSLE sobre assistência integral e gratuita. Isso está na lei, está na resolução, que se você envolver um paciente num procedimento, você tem que prestar assistência para ele. A gente está falando num contexto de saúde, de ciências da saúde, muitas intervenções são feitas, né? Estudo de terapias novas, procedimentos novos, qualquer assistência está garantida ao paciente antes, durante e após essa intervenção. Omitir acerca do ressarcimento. O paciente teve que vir de lá de Maracanã para cá, pegou o ônibus, ou o metrô, ou qualquer transporte, chegou aqui, teve que depois almoçar, o pesquisador tem que ressarcir. E o participante da pesquisa tem o direito de saber que ele tem direito a isso. Porque se você não falar, ele não vai saber. Mas a resolução obriga você a colocar isso no TSLE, esse direito ao ressarcimento. E a indenização, como eu já havia mencionado. Omissão de riscos e benefícios. Isso até que é bem elaborado nos TSLEs. Então, a gente observa que os pesquisadores tentam colocar os riscos envolvidos com a pesquisa, mesmo que sejam mínimos. Às vezes vem essa história, mas não vai ter risco nenhum. Sempre tem um risco, mesmo que pequeno. Mesmo pequeno, coloque no TSLE. Aí também, supervalorização, aí fala do benefício, que o benefício é isso, é aquela grandeza de benefício.
né? Então, às vezes, a supervalorização acaba prejudicando a avaliação do TSLE. As perguntas entram depois, doutor Fronten? Depois ou durante? Você que escolhe. Que ela levantou a mão? Direito de indenização. Aí, tipo, às vezes a gente corre o risco da gente colocar isso e a pessoa, às vezes, assim, agir de má fé. Aí seria no sentido, em qual sentido de indenização? Essa indenização de deslocamento, de refeição, aí tudo bem, aí vamos supor, é uma coleta, aí ficou um roxo, seria em qual sentido? Tipo, Certo, entendi. A questão da transporte e alimentação é ressarcimento. Que ele pagou e você vai ressarcir ele. A não ser que você já providencie essa alimentação previamente ou transporte previamente. A indenização é indenização mesmo, no sentido de dano provocado. A partir da pesquisa, provocou um dano à saúde do paciente, à integridade mental, psicológica, física, ele tem o direito à indenização. Obviamente que vai ser feito o devido processo legal. Então, o que ele vai ter que fazer, o paciente? Vai ter que registrar isso, aí vai fazer uma perícia, a perícia é feita, é constatado de fato a negligência do pesquisador responsável, constatado a omissão do pesquisador responsável, judicialmente ele é responsabilizado, o pesquisador. cabe no processo. Sabe? Mas veja, tem que estar o direito da informação. Então, o participante da pesquisa tem o direito de saber que ele tem direito a uma possível indenização. Agora, como você mencionou, mas e se a pessoa agir de má fé e dizer que teve um dano, mas não foi provocado pelo estudo, aí segue-se o devido processo legal. Então, ele vai ser periciado, isso vai ser avaliado, né? O participante vai ter que ser avaliado. Se constatado a omissão do pesquisador, o pesquisador não prestou assistência, ou qualquer negligência do pesquisador, ele vai ser responsabilizado. Imagina, um estudo clínico com um medicamento novo. E aí, aí nós somos os participantes dessa pesquisa. E aí os pesquisadores responsáveis fazem de qualquer jeito, não tomam as devidas precauções e um monte de gente aqui começa a ter danos irreversíveis para o resto da vida, como já aconteceu na história. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco de grandes indústrias que foram negligentes e processadas e os participantes foram indenizados. Então, mas existe essa opção, sobretudo no nosso país, acontece muito essa questão da má-fé, né? Então, obviamente que o pesquisador responsável tem que se precaver. Ele tem que estar antenado, tem que registrar tudo tem que ser registrado. Então, ele fez o procedimento do paciente, tudo tem que ser acompanhado e registrado, documentado, para que ele tenha respaldo depois de mostrar, olha, não, eu fiz tudo o que manda a lei, eu prestei assistência ao paciente, esse dano aqui não é por causa da minha pesquisa, é por outro motivo. Então, mas existe mesmo essa questão. Restrição ao acesso aos resultados do exame. Isso é um detalhe importante também. Muitos pesquisadores talvez não tenham nenhum conhecimento, mas o participante da pesquisa tem o direito de receber todos os resultados da pesquisa. Todos. Então, se a pesquisa é uma série de exames, ele tem o direito, ele solicita e você tem o direito de dar esse resultado. Aí eu vou contar um caso. Uma pesquisa de sequenciamento genético. Então, sequenciou o genoma do paciente com câncer, né? E aí os pacientes começaram a pedir os resultados do sequenciamento genético. Veja, é o genoma, é todas as informações genéticas da pessoa.
Então tem todo um cuidado, né, de informação. Você não quer o seu genoma por aí rodando, né? Mas o participante que pediu. Então, o pesquisador, ele não precisa dar, né? Ele não é diagnóstico, então ele não vai dar o resultado. Eu fiz e vou dar. Não. Então o participante pede, uma vez solicitado oficialmente, por ofício, por e-mail, escrito à mão, ou até mesmo verbalmente, numa ligação para o pesquisador, ele solicita o exame. Olha, eu quero ver o meu exame genético. E aí fica essa questão, porque é uma situação em que, se você descobre uma variante patogênica nova, que ele não sabia que tinha e que pode predispor a uma doença futura, tem um aspecto envolvido, né? Da questão psicológica, a questão como ele vai receber essa informação. Então, é bem delicado, mas o pesquisador é obrigado a dar esse resultado. Então, ele disponibilizou esse resultado para o paciente, e o paciente recebeu aquilo. Aí, obviamente, que nessa pesquisa que eu mencionei, o pesquisador responsável contratou uma equipe de terapeutas, psicólogos, assistentes sociais, que, quando eles dão o resultado para o paciente, essa equipe entra junto com o médico geneticista, para aconselhar e dizer: olha, esse é o seu resultado, você está solicitando, você tem o direito de receber, mas tem essa situação aqui, essa variante patogênica, que pode predispor você futuramente a ter uma outra condição. Então, são questões, especificidades, né? Então, outro erro comum: omissão no TCLE do direito de recusa a participar. Às vezes não está escrito, tem que estar escrito explícito. Você tem o direito de se recusar a participar. Tem que estar explícito isso. Ou mesmo a omissão da liberdade de retirada. Ele já aceitou o consentimento, já assinou, mas ele pode ligar e falar: ó, fulano, eu não quero mais participar. Então, é possível também, e isso tem que estar explícito no TCLE. Você tem o direito de se recusar a participar, você tem o direito de, após assinado, se retirar do estudo. Tudo isso tem que estar explicitado. Outro erro: limitar o tipo de assistência, ou não prestar assistência ao participante. É um erro comum, porque os pesquisadores acham que não é responsabilidade, mas isso está na lei, está na resolução, e tem que estar lá explícito que o participante tem esse direito. Não respeitar a decisão quanto, por exemplo, ao método contraceptivo. Em alguns estudos, tem o envolvimento de grávidas, ou tem o envolvimento de mulheres em período fértil. Essas situações você tem que ter o cuidado redobrado, e tem que dar a decisão de tomar ou não contraceptivo, por exemplo, é um direito à mulher. Então, não há como, por exemplo, isso está na resolução, né? Não há como você, por exemplo, privar ela de tomar um método contraceptivo. Não há isso. Então, está escrito lá na resolução 466. Omitir informações no TCLE acerca de métodos alternativos, terapêuticos alternativos. Então, é importante estar lá descrito que existem outros métodos, não só aquele que você está testando. Isso cabe muito para ensaios clínicos. Não informar o participante sobre o produto, se é um produto de terapia gênica, se é um produto gênico. Produtos de terapia gênica, eles têm não é agravante, mas um cuidado a mais. Tanto que todos os projetos que envolvem terapia gênica, produtos gênicos, caem logo para o CONEP. Né? Então, passa no CEP, que é o comitê aqui embaixo. Além de passar aqui no comitê, esses produtos que estão sendo avaliados, eles vão para o CONEP. E o CONEP, como uma entidade máxima, né, de ética em seres humanos, acaba
dando parecer ali sobre esses tipos de produtos. Então você tem que informar, olha, você vai tomar uma terapia gênica, ela é nova, nunca foi testada, ela vai modificar o seu DNA, né? Nós já temos terapias gênicas aprovadas no FDA, né? Por exemplo, para tratamento de anemia falciforme. É uma terapia CRISPR. Ela vai e edita geneticamente um gene, ela modifica um gene dentro de você. Então, o participante tem o direito de saber, né, que isso está acontecendo. Mas é frio mesmo, congela as pernas. Não informar, não prestar informações adequadas acerca Essas do... calças tem e não tem é a mesma coisa, parece que tô pelado. Não informar, não prestar informações acerca do material biológico ou da existência de biorrepositório. Isso aqui é importante. Tem que estar explícito também no TCLE. Se você vai, qual material você vai coletar? O processo, o seu projeto, ele vai ser apreciado. Como é o processo de tramitação desses projetos? Não é estamos falando do termo de consentimento, né? Mas faz parte do processo. É um dos documentos a serem enviados. Então você pega o seu projeto na etapa 1. Ele vai chegar ao CEP via Plataforma Brasil, é uma plataforma em que você entra, coloca o seu projeto, aquela lista de documentos que eu mencionei lá no início. Dentre esses documentos tem o TCLE, ele é recepcionado, validado, e após a aceitação começa a relatoria do processo. Uma pessoa vai relatar o seu projeto. Depois que é avaliado, esse projeto ele é deliberado dentro da reunião e, então, retornado para o pesquisador com ou aprovação ou possíveis pendências. E, na maioria das vezes, esses projetos voltam por causa do TCLE. O projeto está lindo, mas o TCLE está com aquelas inadequações que eu mencionei. Esse aqui é o tópico da resolução 466, ipsiliter, né, do jeito que está lá, falando sobre a dispensa do TCLE. Em alguns casos, você não precisa do TCLE, mas precisa ser justificado. Precisa ser justificado, bem fundamentado, por que você não vai aplicar o TCLE. Quando, por exemplo, solicitar dispensa. Quando os pacientes já vieram a óbito, por exemplo, temos então um caso de dispensa. Quando os pacientes foram atendidos há muito tempo e o endereço de telefone já não são os mesmos, já foram perdidos, o contato foi perdido, aí você tem a amostra do paciente aqui, mas não tem um contato. Você justifica isso e então temos uma possível dispensa. Quando não há continuidade de tratamento na instituição, o paciente veio, tratou, e aí temos as amostras, temos todas as informações, os dados desse paciente, os dados clínicos, os dados de tratamento. Aí você quer publicar pesquisa, quer fazer pesquisa, mas quando chega na hora, cadê ele? Foi embora. Não tem mais contato, então possível dispensa. Paciente transferido para outra da sua cidade de origem, também. Agora tem um detalhe importante, né? Isso, inclusive, eu tirei do próprio site da CONEP. O CEP não aceita como justificativa o fato de se tratar de coleta de dados de prontuários. Isso é muito comum. Ah, mas é só coleta de dados de prontuário. Isso não dispensa TCLE. Muitos projetos feitos aqui na universidade, por exemplo, ou aqui dentro do EMOS, usam dados de prontuário. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, de que o uso de dados de prontuário não dispensa, tá? Então, devendo ser aplicado, o que você faz? Liga. Fulano, estamos com uma pesquisa tal, ela é assim, assado, cozido. Você gostaria de participar? Eu poderia vir aqui na instituição para que a gente possa explicar melhor a pesquisa. Aí sim você coleta
a informação. Você coleta o consentimento, né? Você tem o consentimento do paciente. Quais são os desafios? Os desafios são populações vulneráveis, por exemplo, povos originários, né? Indígenas, terras, estudos com indígenas é um dilema, é complicado. Existe outra legislação envolvida, né? Não trouxe porque daria para fazer um tema só sobre isso, porque existem outras legislações. Desafio também quando a pesquisa é multicêntrica, internacional, e às vezes fica confuso, porque o projeto ele sai tramitando em todos os CEPs dessas instituições, o pesquisador que está submetendo pode ficar confuso, aí começa a submissão aqui no CEP do EMOS, depois vai para o CEP do HU, que depois vai para o CEP do HU lá do Maranhão. É um projeto nosso aqui da universidade, de sequenciamento genético de pacientes, que é multicêntrico. Aí vai para o CEP aqui, aí depois vai para lá, para o Maranhão, para o Amazonas, para o Pará, e aí fica aquela confusão de documentos e um monte de CEP fazendo avaliação ao mesmo tempo, às vezes é um desafio mesmo. E também a privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É você conseguir nesse mundo digital manter essa privacidade também é um desafio. E o cuidado ele precisa ser redobrado, né? Eu acho que daqui a pouco todo mundo vai ter que ter um conhecimento de cibersegurança, etc., porque é muito fácil. Os seus dados hoje estão aí. É muito fácil ser hackeado, a verdade é essa. Então, esse é um desafio também para as instituições, para os pesquisadores. E aqui o papel do comitê, né? Então, veja quantos dias demora. Você submete 10 dias para o aceite. Depois do aceite, mais 30 dias para o parecer. Se for aprovado, tudo bem, mas é difícil. É difícil vir aprovado de primeira. Aí o que faz? Ele volta para você, com pendência. Ele volta pendente. Aí mais 30 dias para avaliação. Mais 30 dias depois da resposta para dar um parecer. Veja, quantos meses já foram aqui? Uns 3 meses no mínimo. Então, eu estou dizendo que na maioria dos casos que chega aqui no CEP, o TCLE é que vem com algum erro, ou alguma inadequação. Às vezes não é nem o erro, é uma inadequação. Então, tenta fazer tudo bem certinho no início da submissão, que tu vai poupar aqui, ó, pode poupar aqui até 3 meses do teu tempo. Aí a pessoa, o aluno tem um prazo para defender. Ele tem um prazo curto. E ainda depender desse tramitação dentro do CEP, a minha dica é que submeta já com o documento o mais próximo possível da versão final, com as adequações seguindo a resolução. Então, fazer a leitura da resolução é importante. Inclusive, tem resoluções da internet comentadas. Então, a resolução 466 é comentada, né? Então, até facilita a vida. Aqui são alguns casos no século XXI, casos recentes. Por exemplo, um estudo do tenofovir em países africanos e asiáticos deu uma maior confusão, porque os participantes não receberam informações claras dos riscos, e aí vários protestos aconteceram, culminando com a suspensão do estudo. Veja, briga aí com grandes indústrias farmacêuticas. Aqui o caso da Pfizer em Cano, isso tem reportagem. Se você botar Pfizer em Cano, Nigéria, aparece no Google a reportagem. Então, durante uma epidemia lá, crianças foram tratadas com um antibiótico experimental sem o consentimento dos pais. Tem o maior problema, né? E aí, ó, teve anos de litígio, de processo para indenização. E esse aqui foi um dos mais recentes. Aqui é o pesquisador chinês, não sei nem pronunciar o nome dele, He Jiankui. Essa é a foto dele
falando na tribuna do Congresso sobre o método que ele fez com embriões humanos. Ele usou CRISPR para modificar geneticamente esses embriões que supostamente resistiriam à infecção por HIV. Então ele bloqueou os receptores CCR4 e CXCR5, dizendo que esses pacientes estariam imunes ao HIV. Essas crianças hoje têm 7 anos, ou, na verdade, quantos anos? 7, né? 7 anos de idade já. E elas estão aí, são 2 crianças. Ele foi preso, foi processado pelo uso indevido, sem consentimento. Os pais não sabiam. Veja, ele pegou numa clínica de fertilização in vitro, fez o CRISPR nos embriões, sem ninguém saber. Depois que veio a público, ele tentou se justificar nesse congresso aí, etc., mas, enfim, foi processado e condenado. Manter a ética, portanto, manter a ética na pesquisa dos seres humanos é importante. Aqueles princípios de Helsinki não são à toa, né? E a resolução 466 do CONEP traz esses mesmos princípios para o molde brasileiro. Aqui são as referências e muito obrigado. Bom dia novamente a todos. Queria, pedir a compreensão, por essa falha no áudio da internet, né? Nós estamos aqui falando por telefone e por microfone aqui ao vivo, e queria abrir as perguntas tanto no chat como também aqui pessoalmente, fisicamente. Então, primeiro para o auditório, alguma pergunta, algum comentário sobre esse tema tão importante, que é a ética em pesquisa médica e o termo de consentimento livre, termo de consentimento ou assentimento livre esclarecido para com os participantes das pesquisas. Tivemos anteriormente, com também minha médica Daniele falando sobre a submissão dos projetos de pesquisa ao CEP, como é que funciona essa submissão, a importância, E a gente vê essa palestra, a gente vê a importância de nós termos o cuidado com o outro, Ética muito significa do cuidado com o outro e a responsabilidade que temos com o outro nas nossas ações. Então, algum comentário, alguma pergunta? Podem escrever aqui no chat, se você tiver alguma pergunta, eu transmito para o Felipe. Eu queria fazer uma das dúvidas que o Felipe já me tirou durante a aula, que foi justamente naquela pesquisa que são de coletas de dados. Nessas pesquisas precisa ter o termo de consentimento livre esclarecido, o de assentimento. Esse termo, ele pode ser um termo geral já na entrada do participante na instituição, por exemplo, como os doadores de sangue chegam aqui no Hemócio, ou os pacientes são internados nos hospitais. Se o Felipe puder chegar perto dessa marcação. Deixa eu segurar aqui. Exato. Vou com exemplos, Teve um projeto que foi submetido aqui com os doadores de sangue do Hemocentro. Ele pediu dispensa de aplicação do TCLE, por quê? Porque quando o doador de sangue chega aqui, ele já assina um termo de consentimento. Então, é justificado. Então, sim, nesses casos é possível, porque ele já, desde que também o termo, que foi o primeiro termo aplicado, prevê, que ele preveja essa situação de pesquisa, Também tem que estar explícito no TCLE de que forma a amostra dele vai ser usada, Então, tem sim esses casos que pode ser estudado, são casos específicos, e nesse caso é um exemplo. O combo TCLE foi já aplicado no primeiro momento, pois poderia sim ser passível à dispensa. Na verdade, não seria nem uma dispensa, Seria só um termo específico, Já teria um termo geral, que já abrangeria o objeto de pesquisa os dados dessa pesquisa, Não seria bem uma dispensa do termo, Seria o uso do termo geral da instituição como termo de consentimento. Agora cada caso é um caso, porque depende do projeto, Se o seu projeto
sair um pouco do que está naquele primeiro termo, aí precisa ser reavaliado. Então, se no seu termo tem dizendo que lá naquele primeiro, aplicado no doador, que vai ser feito pesquisa, que a amostra tal vai ser usada, vai ser mensurado tais parâmetros, esses dados vão ficar armazenados, esses dados podem não ser usados para pesquisa, aí nesse caso a coisa fica mais fácil, né? Agora, se já está prevendo a utilização da amostra para uma outra aplicação, para outra finalidade, que não está naquele primeiro termo, aí vai ter que ser aplicado um novo TSLE, né? E aí você tem que entrar em contato e solicitar a assinatura de um novo termo. Mas depende, como eu disse, do que você vai fazer e de como está escrito naquele primeiro TSLE. Fazer uma pergunta nesse sentido. Que na instituição que eu trabalhava, lá no interior de São Paulo. Então, só um bom dia, como é seu nome? Bom dia, meu nome é Juliana. Eu sou enfermeira. Atualmente eu estou aqui no Ceará e eu estou atuando como técnica de análises clínicas, que também é uma das minhas formações. E como eu vinha dizendo, no interior do estado de São Paulo, lá eu trabalhava na parte da enfermagem, direcionado para a obstetrícia. E no nosso hospital, já na parte da internação, já tinha esse termo, porque lá também um hospital escola e que também conta com a pós-graduação de mestrado. Então, devido, às vezes, alguns projetos terem essa necessidade de pegar dados de prontuários, então já para ficar como assim, algo menos burocrático, aí já tinha um termo onde a instituição colocava alguns pontos, né, de que os dados dessa pessoa, desse paciente, poderia ser utilizado. E daí, só que assim, o que vem o meu questionamento? No momento que a pessoa está ali num processo de internação, ela está passando por tantas coisas que assim, é uma opinião minha. Eu acredito que ela não tem nem muita condição de estar raciocinando sobre aquilo. Tipo, ela quer internar, ela quer resolver o problema dela, enfim, ela vai sair assinando. E se num momento posterior, vamos supor, acontece alguma coisa, ou uma perca de bebê, um óbito, sei lá, alguma coisa assim, e daí ela vier a não querer participar daquela pesquisa, tipo, quem for fazer essa pesquisa, mesmo tendo esse termo assinado, precisaria entrar em contato com essa pessoa? Porque, de fato, não é exposta a pessoa, é sigiloso, tudo, mas eu não sei, eu ainda acho que falta algo aí com o participante. Obrigada. Bem, nesse caso, tem algumas situações que você mencionou. Uma, por exemplo, você mencionou dela estar possivelmente debilitada sobre o uso de um medicamento que a torna, né, um anestésico ou algo do tipo. Ela tá plena para poder responder aquele TSLE e consentir. Aí é o dever do pesquisador garantir que ela está em condições de assinar e de consentir. Se ela não estiver, o pesquisador está agindo de má fé. Então o pesquisador tem que estar ciente se a possível participante da pesquisa está em condições de responder o TSLE, de ler, de entender e de assinar. Se não estiver, o pesquisador na hora tem que falar, não, com ela não dá, a gente tenta na próxima participante. Ou um responsável legal que possa assinar por ela. Era outra opção.
Então, essa é uma situação. O pesquisador tem que ter esse cuidado, esse dever de zelar pela consciência da situação, né? Então, se a pessoa está consciente ou não. O outro ponto é muito parecido com esse exemplo que eu dei. Precisa assinar de novo? Depende. Depende do projeto. Então, se no TSLE está dizendo que você vai coletar sangue para medir albumina, para medir, sei lá, creatinina, aí tu usa a amostra para fazer dosagem de outra coisa, não é essa a finalidade que ela leu no TSLE. A finalidade é outra, então tem que aplicar um novo TSLE. Então depende de cada caso. Então, ter um TSLE prévio não garante a utilização daquela amostra. Então, como eu disse, se for uma aplicação diferente da que está designada no termo inicial, tem que aplicar um novo TSLE. Só reforçando o que o Felipe, né, esclareceu, né, o termo de consentimento livre esclarecido que os pacientes ou doador assinam quando vão, né, ser submetidos a tratamentos não experimentais, né, a tratamentos normais internados, é um termo específico para a internação, não é um termo específico para a pesquisa, né? Aqui, no caso do Hemoce, né, o doador ele assina um termo de consentimento livre esclarecido de que está sabendo, né, dos riscos da doação, né, de que é esclarecido sobre os riscos da doação, e esse termo também prevê a possibilidade da utilização para pesquisa dos seus dados já coletados. Se for alguma coisa além do que é feito na doação, aí o pesquisador, investigador, né, ele precisa aplicar um novo termo de consentimento livre esclarecido para poder explicar melhor a situação. Então, nem todos os termos gerais que são utilizados nas instituições, eles vão servir para todas as pesquisas. Se for uma pesquisa específica, né, aí precisa ter um esclarecimento, né, e um consentimento formal, né, do participante. E por isso que é importante a legislação prever a possibilidade de indenização. Até para o participante, eu não me senti totalmente esclarecido na hora da aplicação do TSLE, né? Então assinei sem o devido esclarecimento. Então esse participante ele pode, né, requerer junto à justiça, né, uma indenização, né, sobre o dano que ele possa vir a ser acometido. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Queria lembrar todos para assinar a lista de frequência, né, que tanto tem na internet como aqui fisicamente. Queria agradecer ao Felipe pela, né, novamente, né, esplêndida palestra, né, já convidá-lo para as próximas. O CEP, ele sempre vem, o Hemoce como responsável e como incentivador da ética, né, em todas as instâncias. Ele tem um comitê de ética e pesquisa, e o comitê de ética e pesquisa do Hemoce sempre traz aqui para a sessão, periodicamente, temas relevantes à pesquisa e à ética na pesquisa clínica. Queria passar palavras finais para o Felipe, para, né, se despedir da nossa audiência e fazer suas considerações finais, e agradecer novamente. Bem, só agradecer o seu convite do crowdfunding, a essa instituição, ao Hemoce, ao Comitê de Ética e Pesquisa, e temos também membros do comitê, professora Ardanjo. Então é isso. Agradecer a presença de todos, a presença de todos que estão no chat também, e uma boa semana a todos.